Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus os abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos iniciar, né? Já estamos na nossa hora. Deixa eu só ajeitar aqui a coisa. Pronto. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, pessoal. Aqui, vou ajeitar meu som aqui. Só um instantinho a gente já faz. Deu um probleminha no meu Facebook aqui. Só um pouquinho. Já vamos começar, porque eu preciso interagir com vocês, né? Então é importante que eu esteja com tudo ok aqui. Só um instantinho. O som e a imagem, tá tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Só um instantinho, já vamos começar. Às vezes o Facebook dá uns bugs aqui. Ainda mais pra gente que faz conteúdo, né? Às vezes dá uma bugada aqui na coisa. Pronto, acho que agora vai. Que eu não estava vendo os comentários de vocês, agora está aparecendo. Pronto. Ok. Então vamos lá, né? Ai, ai. Então vamos começar, né? Vamos fazer a prece, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento, rogando a proteção do nosso Mestre Jesus para o nosso estudo, dilatando a nossa compreensão, expandindo a nossa energia, equilibrando os nossos sentimentos, as nossas emoções, e desfazendo os laços inferiores com a obsessão, com tudo aquilo que nos atrasa a marcha de evolução, e nos ligando aos espíritos amigos, nos ligando ao bem, nos ligando à paz. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos. Que a luz do teu amor envolva os nossos lares, envolva os nossos familiares, principalmente aqueles com maior dificuldade. Mas todos nós somos necessitados, precisamos da tua luz, do teu amor. Ajuda, Senhor, os desencarnados que estão perto de nós, que estão aproveitando também deste momento da luz da oração, da luz do estudo, da luz do amor que emana de todas as pessoas que estão em uníssono através da oração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe também todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, que todos, sem exceção, sejam amparados, sejam munidos dos recursos necessários. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo, ouvindo esse material, né? Satisfação estar com todos novamente, que possamos ter uma noite bem proveitosa de estudos. Nós estamos todas as noites aqui, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, e de quarta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Então você pode participar a semana toda com a gente, será um prazer ter
O som deu uma falhadinha. Voltou agora, né? Aqui tá. Hoje nós temos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? Que são perguntas e respostas que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam, né? Que foi lançado em 18 de abril de 1857, tá? E nós vamos fazer o último tópico desse capítulo e o último tópico da parte segunda do mundo dos espíritos, do mundo do livro dos espíritos, né? Que é a parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Nós estamos terminando esse capítulo 11, né? Dos três reinos, metempsicose, tá? E a gente termina essa parte segunda. Aí a gente vai entrar nas leis morais. Provavelmente hoje não, mas semana que vem a gente entra. Provavelmente, tá? Vamos lá, estamos ainda falando dos três reinos, né? Então a gente tem falado muito de evolução, a gente tem falado, né, dos animais, do homem, né? E dessa transição toda que a gente fez dos níveis mais primitivos, desde que nós fomos criados, simples e ignorantes, como os espíritos disseram, até hoje, né? Onde nós, na fase humana, nós já estamos munidos de inúmeros recursos que as fases anteriores nós não tínhamos, né? Então vamos lá, metempsicose. O que é metempsicose? Metempsicose, que dá o título aqui ao estudo de hoje, né? É uma corrente de pensamento, é um modo de se pensar, né? Um conceito de que no ser humano pode reencarnar, então é um conceito de vidas sucessivas, de encarnações. Então, esse metempsicose tem a ver com reencarnação. Só que não é a visão espírita. Por quê? Porque é a visão de que nós podemos reencarnar em animais, que nós podemos reencarnar em seres que nós evolutivamente já teríamos passado, tá? Então nisso se caracteriza a metempsicose, nesse conceito de reencarnação de vidas sucessivas, né? Só que podendo reencarnar num corpo animal. Por exemplo, nós, seres humanos, reencarnarmos num corpo animal, tá? Então vamos ver aqui, né? A primeira pergunta desse tópico aqui, pergunta 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Allan Kardec, como era muito uma bagagem cultural muito grande, né? Um estudioso, né? Tinha estudado com Pestalozzi lá em Verdun, na Suíça, né? Era o substituto do Pestalozzi, né? Aquele grande pedagogo, né? E Allan Kardec, na verdade, ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Ele era um grande estudioso, né? E conhecido na França, né? Ele escreveu vários livros aí, de livros didáticos, né? Que foram utilizados, né? Nas escolas da França, né? Por isso que ele, inclusive, ele não quis lançar o Livro dos Espíritos com o nome dele, que já era um nome conhecido, né? Ele quis que a doutrina espírita passasse pelo crivo da razão das pessoas, né? Para cair no crédito ou no descrédito, mas baseado nas suas ideias, não baseado no nome dele. Tá? Ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, que teria sido uma das encarnações dele. Nas Galhas, né? Que é onde é a França mesmo, né? Então você vê a nobreza dele, né? Esse conceito da metempsicose, ele é realmente muito antigo, né? A Alessandra Costa seria a visão dos indianos, eles acreditam nisso, sim.
Os budistas acreditam nisso também, né? Que uma formiguinha pode ter sido um parente seu na outra encarnação, que uma borboleta pode ter sido um amigo, né? Que nós podemos renascer, né? Reencarnar um corpo de um inseto, de um animal, né? De um outro ser vivo, tá? Então tem algumas vertentes que acreditam. Não é o pensamento espírita, e é isso que a gente vai ver aqui, né? Tá? Então, o Allan Kardec perguntou: o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente, como os espíritos já nos induziram a pensar, né? Que nós tivemos uma origem comum, ou seja, não comum de ser vulgar, né? Não, mas uma origem comum, ou seja, a mesma origem, né? Os seres vivos tiveram uma origem comum no princípio inteligente. Quer dizer, todos nós somos procedentes desse princípio inteligente, ou princípio espiritual, né? Que, junto com a matéria, reencarnando, né? E desencarnando em sucessivas encarnações, foi passando de níveis evolutivos. Aí nós temos toda a evolução das espécies aí, em milhares e milhares de anos. Né? Eu falei para vocês, né? O Emmanuel fala que nós temos, desde a origem da vida até o primeiro pensamento contínuo do ser humano, quer dizer, a fase humana, né? Levou aí 150 mil séculos, que seriam em torno de 15 milhões de anos, não é isso? Então, nós levamos esse tempo todo passando de níveis evolutivos, aprendendo, reencarnando, desencarnando, né? Aí Allan Kardec pergunta: o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente que todos nós derivamos lá, tivemos uma origem comum. Não é a consagração da doutrina da metempsicose? Não é? O que vocês acham? É a consagração da doutrina da metempsicose? Ou não? Ou não tem nada a ver? Não é? Vamos ver a resposta aqui? A Lúcia colocou que não, né, Lúcia? A Jerusa também colocou que não. A Rose também, a maioria, pelo jeito, acha que não, né? Então vamos lá. Aí os espíritos responderam: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem não se assemelharem mais tarde. Desculpa, estou meio enrolado hoje. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Né? Quem reconheceria, né? Como é que a gente reconheceria o carvalho lá, né? Quando a gente visse na semente ainda, né? Puxa vida, né? Se transformou, né? Nessa árvore gigantesca, né? Assim, muitas outras coisas, né? Aqui a gente está falando de comparação do ser humano com os outros seres. Se a gente pegar na embriologia, eu já falei isso para vocês, né? No estudo da embriologia, do embrião, lá no ventre materno, se nós pegarmos num certo momento da formação do embrião, do desenvolvimento do embrião, nós pegarmos um homem, uma ave e um réptil, tem um certo momento que você não vai saber distinguir o que é um, o que é outro. Entendeu? Tamanha similitude num determinado momento evolutivo, só que é um momento que nós já passamos. Então a gente recapitula no processo embriológico, nós recapitulamos a filogênese, que a gente chama a evolução das espécies. Né? É como se nós estivéssemos todos no mesmo ônibus, né? Aí o réptil desce no primeiro ponto, a ave desce um pouquinho mais além,
E o ser humano desce mais para frente, né? A gente vai descendo em pontos diferentes, porque cada um atingiu níveis diferentes, né, de evolução. Tá? Mas nós saímos do mesmo ponto, ok, pessoal? Nós saímos do mesmo ponto. O Ailton colocou: se nós não retrocedemos, não faz sentido, né? É, nós não retrocedemos, né? Não dá pra gente reencarnar num corpo animal. Não dá pra gente reencarnar, né? Porque o corpo, ele vai ser a plasmagem do nosso perispírito. E o nosso perispírito, ele foi se formando, ele foi se estruturando evolutivamente ao longo do tempo. Então, quando nós vamos plasmar no ventre materno, nós vamos dar forma ao novo corpo, ele vai assumir a forma do perispírito. Os campos organizacionais do perispírito, os campos eletromagnéticos do perispírito, vão direcionar a multiplicação das células, formando os folhetos embrionários, separando o sistema nervoso e tal, conforme o perispírito já está estruturado. E o perispírito ele foi se estruturando nesse processo evolutivo. Ou seja, foi uma estruturação do perispírito, criando um corpo cada vez mais aperfeiçoado. E o perispírito vai se aperfeiçoando também e vai criando corpos mais aperfeiçoados. E o perispírito vai se aperfeiçoando e vai assim por diante. É que nós retemos de todas as encarnações, nós retemos aprendizados. Nós podemos criar melhorias para nós. Isso fica gravado nos campos organizacionais do perispírito, que é como um arquivo do espírito, né? Então, na próxima encarnação, nós vamos já plasmar um corpo condizente com os nossos méritos e com os nossos deméritos nas últimas encarnações. Certo? Ok, pessoal? Por quê? Porque nós podemos fazer bem para o nosso organismo e podemos fazer mal para o nosso organismo. Podemos gerar saúde, podemos gerar equilíbrio, disciplina no campo fisiológico e podemos gerar indisciplina no campo fisiológico, perturbarmos o funcionamento das células, lesionarmos tanto o corpo físico quanto o perispírito. E aí, numa próxima encarnação, nós vamos sofrer os efeitos dessas lesões que nós fizemos no perispírito. Mas também podemos passar os efeitos benéficos das disciplinas já efetuadas nas últimas encarnações. Então, você vê que nada se perde, né? Nem de bom nem de ruim que a gente faz aqui na Terra. Tudo vai ficando registrado, tudo pode nos promover ou pode nos atrasar, não exatamente retroagir, mas pode nos atrasar, né? Desacelerar o nosso processo de evolução, né? Dificultando, né? O Laffer colocou: a vida é um eterno retorno, né? Só que é um eterno retorno, de certo modo, só que num ponto grande é um eterno retorno, nós retornando a Deus, né? Vamos dizer assim, nós fomos criados por Deus e para Deus nós estamos voltando, né? De certo modo, né? Só que é uma espiral, né? Então não é um círculo fechado, é um círculo aberto. Então é um retorno, mas é um retorno uma oitava acima, vamos dizer assim. É um círculo aberto, é uma espiral, né? Você volta, só que você volta em patamares mais elevados, tá? Certo, pessoal? Então, se nós aproveitarmos bem os recursos que temos, né? Senão a gente fica girando em círculo, aí sim a gente fica lá meio. Como é que é? O cachorro mordendo o próprio rabo, né? É assim que a gente brinca às vezes. Aí fica o cachorro correndo atrás do próprio rabo dele, né? É assim que a gente fica ao longo das encarnações, né? A gente fica lá patinando, né?
Então, nós temos é que superar esses erros, né? Teimosos, né? A gente fica teimando em fazer sempre as mesmas coisas e colhendo os mesmos resultados, né? Então é isso aí, né? Vamos ver a continuidade da resposta aqui. Desde que o princípio inteligente atingiu o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. E aqui é interessante que os espíritos eles trazem aquilo que eu falei para vocês algumas semanas atrás, a diferenciação que eles fazem, né, de princípio espiritual e espírito propriamente, né? Eles guardam, no livro dos espíritos, os espíritos guardam o termo espírito para o ser consciente de Deus, né? Para o ser que já está no nível de compreensão, né? Está no nível de humanização, no nível do ser humano, tá? Então eles reservam o termo espírito para designar esse despertar da consciência, né? Do ser humano, tá? E quando falam dos animais, eles não se referem exatamente a espírito. Embora a gente fale, o espírito do cachorro, o espírito do passarinho, sobrevive à morte, né? Tudo bem. Só que os espíritos eles usam o princípio espiritual, né? Dos animais, né? Sobrevive, sim, né? O princípio inteligente ali, o princípio espiritual sobrevive à morte do corpo, né? Mas no final das contas, para nós, para o nosso entendimento, não tem problema. Podemos falar que é o espírito do cavalo, o espírito do cachorro, né? Que os espíritos reservaram esse termo para designar o ser consciente, né? Tá? Mas não tem problema não. Ok, pessoal, tá ficando claro, né? Então, desde que o princípio inteligente atinge, né, quer dizer, esse princípio espiritual, esse princípio inteligente que vai aprendendo com as encarnações, desde que ele atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo. Quer dizer, já atingiu a fase humana. É lógico que nós, na fase humana, às vezes a gente pode agir até pior do que um irracional, né? Os espíritos mesmo fazem essa crítica, né? Às vezes o ser humano age pior do que um irracional. Ou a maneira de um irracional, né? É quando nós caímos de uma maneira deplorável na nossa atitude, né? Então, isso pode acontecer, né? Certo? O Cássio verte-se a Deus, sim, é, exatamente, né? Ok? Mas nós já estamos na fase humana e não vamos retroagir para a fase, né? Alexandre, mas eu vi na reunião mediúnica, eu vi nos livros de mediunidade falando os casos de licantropia, os casos de zoantropia, ou seja, os casos que os espíritos aparecem, pode até ser visto mesmo na forma de um lobo, na forma de um morcego, na forma de uma cobra, de uma ave agoreda, né? De um macaco. Nas reuniões mediúnicas isso pode acontecer com frequência, tá? Por quê? Porque nós temos seres humanos transformados em feras, praticamente. Eu, de vez em quando, falo para vocês, né? Que tem certos espíritos que não se permite entrar na casa espírita e nos ambientes de bem. A vigilância não permite. A não ser para tratamento, a não ser em situações especialíssimas, em que aquele espírito já tem a condição de sair daquela hipnose que ele entrou, havendo uma mudança na sua forma, que deixa de ser temporariamente a forma humana e passa a ser a forma de um animal.
Mas aí não quer dizer que ele encarnou como animal, ou que vai reencarnar como animal, nem que ele vai permanecer como animal. Uma situação anômala, uma situação passageira, que é um processo de indução hipnótica, é um processo de indução hipnótica que nós meio que relembramos até o nosso passado evolutivo. Sim, nós temos nos arquivos do perispírito nosso passado evolutivo. Então, nós somos induzidos praticamente a uma alteração da forma perispiritual. Certo, pessoal? Mas não quer dizer nem que houve um. A pessoa retroagiu? Não, não houve uma involução. Não. Tá? No mínimo vai ficar estagnado ali, mas há um processo de recuperação da forma. A gente faz nas reuniões mediúnicas justamente esse processo de indução hipnótica também, só que para trazer da forma humana. Lembre, meu irmão, lembre que você tem mãos, observe suas mãos. Você não tem mais garras, você tem mãos. Olha, as tuas orelhas estão voltando ao normal, olha os teus pés, o teu rosto. Você não está mais coberto de pelos, olha, você está com o corpo como você era. E continua sendo um ser humano, filho de Deus, tá? É assim que a gente vai induzindo o espírito ao retorno, à lembrança da sua forma humana. Aí ele retorna à sua forma humana, certo? Mas aí no caso não tem a ver com metempsicose, ok, pessoal? Não tem a ver com metempsicose. Mesmo as formas ovoides, o Cássio colocou, mesmo as formas ovoides, é uma profunda transformação do perispírito, também é passageira, tá? Também é passageira, também é transitória. Lógico que pode exigir, dependendo da gravidade do processo de mudança do perispírito, pode exigir algumas reencarnações de reparação, né? Então, podemos até reencarnar em corpos com problemas graves, né? Num processo de reparação da forma perispiritual e reajuste, logicamente, do corpo físico. Tá, pessoal? Certo? Tá ficando claro para vocês? Tá fazendo sentido aí? Desculpa se estiver complicando um pouco, tá? É que o assunto ele ele acaba puxando um pouco, né? Essa coisa um pouco mais técnica, mas a gente vai a gente vai para frente aí, né? Vamos para frente, tá? Então vamos lá. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria, né? Do animal, de animal, nós estamos na fase humana, de animal só há no homem o corpo e as paixões. Quer dizer, a gente traz só tem a cara, o jeito, né? Só tem a cara, fala e o jeito de andar. Desculpa a brincadeira, né? De animal só tem a cara, fala o jeito de andar, né? Tirando isso, o resto é humano. Não, assim, eu tô brincando, mas lógico que nós temos a influência mais primitiva ou menos primitiva, né, de acordo com o progresso já alcançado, né? Aqueles que ainda guardam uma presença muito viva desse passado primitivo, né? Tá na fase humana, só que ainda tem instintos bem agressivos, uma coisa bem territorialista, bem, né? As paixões muito vivas, assim. Então demonstra ainda um trabalho a ser realizado, né? É um ser humano, mas ainda tem muita coisa por atenuar do passado mais primitivo, né? Então isso a gente vai superando ao longo do tempo, né, pessoal? Tá? Ok. Então nós trazemos sim, né? Nós temos aqueles três.
Aqueles três andares, né, que o Calderaro fala no livro No Mundo Maior, né, que é muito importante esse livro. Os três andares lá. Nós somos um castelo de três andares. O primeiro andar, né, é praticamente o térreo aí, né? O primeiro andar é o inconsciente, é o passado. Então, os instintos, é a sede dos instintos. É a região dos instintos. Todo o passado evolutivo nosso está no inconsciente, primeiro andar. Aí acima do primeiro andar é o consciente, o ego. São as conquistas atuais, né? A gente dominou o planeta, deixamos de ser animais, mas ainda estamos trabalhando muito para os instintos. Então, o segundo andar fica lá muito ainda, é o poder para o prazer, é a conquista material para os prazeres do instinto, para as vivências mais primitivas, né? Então, o segundo andar é muito isso. Embora as conquistas tecnológicas, embora, né, toda a bagagem cultural do ser humano e tal. Mas aí nós chegamos no terceiro andar, que é o superconsciente, que é o futuro. Então nós temos passado, presente e futuro. E o futuro o que que é? São os ideais superiores da humanidade. São os conteúdos espirituais, entendeu? São sentimentos mais profundos de amor, de caridade, de compaixão, né? O autocontrole, o autodomínio do ser humano, né? Então, é aquilo que tem a ver com o pré-frontal, né? A sede é aqui no pré-frontal, que tem sido bastante estudado, né? Hoje em dia pela ciência, mas demorou a entender a importância do pré-frontal, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho de subida, de ativação dessa região, do terceiro andar. Toda melhora, toda mudança é uma subida. Toda melhora é uma subida, e toda subida exige esforço. Então, nós estamos indo para o terceiro andar. Os espíritos amigos, o Calderaro, por exemplo, no livro No Mundo Maior, ele fala que nessa região, no sistema nervoso, nós temos uma química sublimada. Tem uma química sublimada nos aguardando aqui nessa região. Está aguardando nós ativarmos. Alexandre, pelo amor de Deus, como é que eu ativo isso aí? A gente ativa justamente fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Estudando isso. Os conteúdos do self, os conteúdos do Deus interior, os conteúdos da espiritualidade. Né? Quando nós oramos, nós ativamos aqui. Quando nós exercitamos as disciplinas, nós ativamos aqui. Quando nós meditamos, nós ativamos aqui. Quando praticamos a caridade, nós ativamos o pré-frontal. Certo, pessoal? Ok? Tem muitas coisas nos chamando para baixo, fazendo a gente anular essa região aqui, ficar só no ego, a parte motora do sistema nervoso, só nas preocupações do presente. Esquece consequência, esquece melhoria, esquece e fica só no presente, com tendências a despencar para o passado evolutivo, com tendências a despencar para os vícios, para os apegos, para a deterioração dos costumes, né? Da vivência, da convivência, tá? Então, o nosso caminho é para cima, é subir, tá? Certo, pessoal? A Neiri colocou, nossa, eu tô subindo o primeiro andar ainda, da escada, no primeiro, os primeiros degraus. Vixe Maria. Mas, mas continua subindo. Vai em frente. A gente vê na obra, a gente vê no Evangelho aquelas três situações, né? Da pessoa que se compraz no mal, é o inconsciente lá.
A pessoa que percebe o mal, né? E já procura lutar, é o ego, né? Que já está começando a despertar para o self, para o terceiro andar, né? Que já está se esforçando, está percebendo que está lutando já entre o passado dos instintos e o futuro de luz, né? E o estágio de cima lá, que é a pessoa que já nem ocorre mais as situações conflitivas, né? Ou mais primitivas. Só que também esse processo é lento. Então nós vamos devagarzinho ativando lá o self, né? Ativando o superconsciente. Não é de uma hora para outra, né? Tá? Certo. Podemos também, isso é legal de mostrar numa tabela, né? Mas podemos mostrar isso também da seguinte forma: inconsciente, mundos primitivos. Consciente, o ego ali, o egão velho de guerra. Mundos de provas e expiações. Superconsciente, mundo de regeneração. Também a gente pode fazer esse paralelo, né? Mundos primitivos é o nosso passado lá primitivo. Mundo de provas e expiações somos nós, né, que dominamos o mundo, mas não aprendemos a dominar a nós mesmos ainda. Nós estamos aí às voltas com esse problema atual aí do nosso planeta, né? E mundo de regeneração, aqueles que já estão conseguindo ativar o nível superconsciente, certo? É algo interessante, né, da gente pensar também. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Os espíritos explicando para a gente aqui. Né? Não se pode, pois, dizer, esse homem aqui é a encarnação do meu cachorro. Né? Não dá para gente. Daria para localizar, assim, nós não temos essa condição, mas daria, num certo momento, de eu localizar uma certa encarnação minha lá num passado longínquo. Poderia, né? Nos meus arquivos lá, os espíritos superiores poderiam localizar a minha encarnação lá, 3 milhões de anos atrás. Eles têm capacidade para isso, né? A gente não. Mas não dá para dizer que um animal que teve uma encarnação agora reencarnou num ser humano, ou um ser humano reencarnou num animal. Isso não dá para dizer. Isso não é o pensamento espírita, e como a gente está vendo aqui, não é o pensamento dos espíritos, né? Não é o pensamento dos espíritos. Aí a pergunta 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Bom, isso aqui já está respondido, né? Essa já está respondida, né? Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Allan Kardec quer que os espíritos falem mesmo que, né? Para não ter dúvida, né? Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Né? Vamos lá. Isso seria retrogradar. Isso seria retroceder. E o espírito não retrograda. O rio não remonta a sua nascente. A pergunta 118, ele colocou aqui, né? Para lembrar que justamente os espíritos falam sobre isso, né? Que o espírito não retrograda, tá? Não há uma involução nesse aspecto. Aí nós temos, Alexandre, como é a mudança de tipo de animal na evolução deles? Vai mudando as características devagarzinho, né? Nós não sabemos, né? Nem os nossos pesquisadores aqui sabem direito como isso se processa. É objeto da etologia, né? É objeto da psicologia comparada, é objeto dos biólogos em várias áreas aí, né? Da genética. A gente, né? Como acontece espiritualmente isso?
Quais são os fatores distintivos para passar de uma espécie para outra? Por exemplo, nós vamos ter que estudar muito ainda para entender isso. Entendeu? Nós vamos ter que estudar muito, tanto materialmente quanto espiritualmente, para a gente entender esse processo. Tá? Mas vai conquistando inteligências, vai conquistando capacidades, habilidades específicas, é uma construção, né? É uma construção. Então nós vamos construindo devagarzinho capacidades fisiológicas, né, que permitem cada vez mais aquele princípio espiritual mudar de patamares. A gente vai desenvolvendo as percepções, né? A gente vai desenvolvendo a comunicação, a gente vai desenvolvendo vários recursos que vão nos permitindo, né? Em cada espécie a gente aprende lições diferentes, né? Então, certo? Ok. O José Francisco Cox, que nós temos hoje, é uma atrofia da cauda dos animais, né? É, então. Interessante, né, José? Não é por aí, né? É muito interessante essa área, né? Nós temos, por exemplo, eu lembro quando eu fazia etologia, né, dentro do curso de psicologia, eles traziam estudos assim demonstrando que os nossos pelos, né, no corpo, eles estão dispostos é, hidrodinamicamente. Olha que interessante, né? Eles estão dispostos na nossa pele de um modo hidrodinâmico, né? Quer dizer, para facilitar na água. Interessante, né? Os pelos do nosso corpo estão dispostos de modo a facilitar nosso movimento na água, né? Então tem umas coisas, uns enigmas aí que a nossa ciência vai ter que. Lógico que nós nascemos na água. A origem se deu na água, vivemos muito tempo na água, né? Ficamos muito da nossa evolução, muito tempo nessa evolução foi nos oceanos, né? Até que nós atingíssemos as regiões pantanosas, os brejos, né? E depois atingíssemos os, eh, as estepes, nas regiões, as planícies, né? Nós levamos muito tempo, né, para sair da água, passar pela lama e chegar até a grama, até as árvores, né? Foi muito tempo que nós passamos, né? Pergunta 613, né? Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? É interessante a pergunta do Kardec. O Kardec está querendo saber, né? Será que uma percepção intuitiva, um sentimento intuitivo que nós temos, de que nós fizemos essa transição através da reencarnação, porque foi através da reencarnação, que nós fizemos essa transição, será que não é daí que vem essa metempsicose, né? Interessante essa pergunta, né? É interessante a gente lembrar uma coisa, né? A evolução é o caminho, não é? A reencarnação é o meio. E a perfeição é a meta. Perfeição, logicamente, relativa, né? Porque a perfeição absoluta é de Deus, né? É somente Deus. Mas a reencarnação é o meio, a evolução é o caminho e a perfeição é a meta. Entendeu? Sede perfeitos, né? Como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós não estamos aqui para ser perfeitos, né? Nós estamos aqui para aprendermos a nos harmonizar conosco e com a vida, né? Nos aperfeiçoarmos, atingirmos a perfeição só ao longo do tempo, né? Não adianta a gente querer a perfeição imediata, né? Nós temos que, pelo menos, nos harmonizar, como diz Joana de Anjos, né? Nós temos que nos harmonizar conosco e com a vida, já está de bom tamanho, né?
É um passinho, né? São os passinhos sucessíveis no processo de aperfeiçoamento. Tá, pessoal? Certo? Embora de toda errônea a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências, nessa a resposta dos espíritos, nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. Quer dizer que sim, os espíritos estão dizendo que sim, né? O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, os espíritos estão dizendo com todas as letras, né? Olha, sim, tem a ver com o sentimento intuitivo, mas que nós acabamos torcendo a coisa a nosso bel prazer, como a gente costuma fazer muito com as nossas intuições. Quando passa pelo, né, essas impressões, quando passa pelo nosso processo racional, a gente torce, né, às vezes do jeito que a gente quer, né? E não é bem assim. Então a ideia de termos transitado através da reencarnação é verdadeira, só que só para frente, não para trás, tá? Aí fica certo, aí não tem problema. Só que aí nesse sentido, nós podemos também analisar um aspecto interessante, tá? Que até eu já falei para vocês, mas vale a pena, acho que casa bem com a informação do momento aqui, né? Também nós temos a informação de que a metempsicose, né? Por exemplo, os egípcios acreditavam na metempsicose. Né? Você vê, era uma crença antiga, né? De vários, inclusive dos egípcios. Diz Emmanuel que no livro A Caminho da Luz, que os egípcios eram os mais evoluídos dos que vieram de fora. Só que mesmo assim, eles também adotaram essa crença equivocada. Certa por acreditar na reencarnação, errada por acreditar que podia reencarnar em corpos de animais. Agora, de onde que eles teriam trazido isso? Aí o Emmanuel fala que era a impressão que eles tinham tendo vindo de um planeta mais evoluído para a Terra, quando eles foram degradados do planeta deles de origem. Que para eles soava como se fosse a encarnação de um homem num corpo de um animal. Porque nós aqui na Terra mal estávamos saídos da animalidade, né? Nós estávamos no período praticamente aí saindo das cavernas. Nós estávamos no início da civilização. E foram esses grandes povos do passado que deixaram monumentos incríveis, deixaram conhecimentos incríveis, que até hoje a gente está tentando entender, que foram seres de outros planetas que vieram para cá, conforme o Emmanuel fala, né? É, que para eles era como se eles estivessem reencarnando no corpo de um animal. Só que não era exatamente no corpo de um animal, né? Mas era um corpo que para eles não era tão aperfeiçoado quanto o corpo que eles já tinham no ambiente deles, né? No planeta deles. Vocês entendem? Não quer dizer que eles retroagiram, que evoluíram, que, né? Não. Mas quer dizer que eles vieram trazer uma genética que influenciou na genética que havia aqui na Terra. Houve como que uma enxertia. A gente não faz enxerto de plantas, né? Mistura uma planta com outra, faz enxertias que geram resultados muito bons, fortalecendo, melhorando, né? Então os espíritos fizeram uma enxertia genética aqui no nosso planeta. Não só genética, né? Mas também cultural, né? Houve uma grande, uma enxurrada, né? De conhecimentos que ajudou muito a humanidade, né? Até hoje a gente colhe benefícios disso, tá? Nas nossas concepções religiosas, você vê as grandes religiões do passado, né? As concepções religiosas, a ciência,
não é? A escrita, a matemática, a própria, as palavras, né? A fala, né? Tudo que nós construímos aí ao longo do tempo teve influência desses grandes povos, né? Então, podemos dizer que eles vieram para ajudar na evolução humana com certeza, absoluta, né? Eles vieram para recuperar a parte moral, porque eles eram muito avançados em termos de conhecimento, mas ainda precários em termos morais. Por quê? Porque o conhecimento ele vem antes da moralidade, né? Primeiro nós conhecemos, para depois nós entendermos quais são os melhores caminhos. Primeiro nós conhecemos os vários caminhos, né? O conhecimento amplo das coisas, para depois nós entendermos quais são os melhores, quais são os mais lícitos, né? Quer dizer, o aprimoramento moral, né? Então eles tinham muito conhecimento, mas ainda precisavam melhorar moralmente. Por isso que vieram para um planeta que precisava de professores para ajudar na sua melhoria, só que para eles era um sofrimento moral, né? Era uma dificuldade, uma dor, ficar longe dos seus parentes que ficaram num outro planeta, os seus amigos, né? Aqueles que conseguiram evoluir, né? A distância de um mundo melhor que eles já viviam e vir para um mundo que estava começando, era uma grande dor, né? Mas que os fez melhorar. Muitos acabavam, inclusive, diz Emmanuel que muitos acabaram voltando para o seu planeta de origem. Outros ficaram aqui no planeta gratos pelo planeta que os ajudou na sua redenção, na sua melhoria. E ficaram até hoje, estão ajudando a evolução no planeta. Né? Certo? Então vamos lá. Aí nós acabamos, aí deu certinho o horário aqui, né? Porque nós vamos entrar na parte terceira do Livro dos Espíritos, né? Nós acabamos a metempsicose aqui, aí nós vamos entrar na parte terceira, né? Das leis morais. Capítulo um das leis morais, tá? Só que aí na semana que vem, então a gente continua, tá, pessoal? Certo? Bem interessante, né? Que seja para vocês buscarem a literatura, né? Para vocês pesquisarem aí na internet os assuntos, sites espíritas, outras palestras. Se pelo menos vocês se sentirem estimulados a estudar a evolução espiritual e material, né? Então já está valendo aqui o nosso estudo de hoje, que não tem nenhuma pretensão, né? Mas que pelo menos pode estimular, né? Que a gente queira estudar mais, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo novamente as bênçãos recebidas. Em primeiro lugar, a bênção do livro, de podermos ler, de podermos ouvir, de podermos enxergar, de termos olhos, ouvidos, de termos a boca para falar, de termos a possibilidade de entender tudo isso, de raciocinarmos, de termos lembranças mais ou menos claras de outras coisas que já vimos, que já estudamos, que já ouvimos. Nós te agradecemos muito por essas bênçãos que muitas vezes passam desapercebidas ao nosso, ao nosso pensamento, ao nosso íntimo, e nem lembramos das dádivas que temos recebido. Dádivas culturais, dádivas artísticas, dádivas evolutivas, biológicas, dádivas de convivência, dádivas de aproveitarmos todos esses recursos que temos hoje ao nosso redor, tecnológicos, e que nós podemos extrair o melhor para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso despertar espiritual. Então, Senhor Jesus, nós temos muito,
Muito, muito, muito a agradecer. Temos muito a agradecer a toda a espiritualidade que tem nos acompanhado ao longo de toda essa evolução que fizemos e que estamos fazendo. Quantos irmãos já foram aqueles que nos estimularam ao bem, que tentaram nos disciplinar para o bem, que tentaram nos alertar, que nos socorreram? Quantos ao longo desses milhares e milhares de anos? Então, muito obrigado por tudo, Senhor. E obrigado pelos amigos que hoje nos dão a honra da sua presença, da sua amizade, do seu carinho. Obrigado por tudo. E dispensa-nos na tua paz, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Obrigado aí pela presença de todos, pelo carinho, né? Tava com saudade de vocês aqui no Livro dos Espíritos. Fazia 2 semanas que a gente não conseguia fazer, né? E hoje, graças a Deus, deu certo, tá? Então, bom descanso. Amanhã a gente está de volta aqui com o estudo dos mensageiros do André Luiz, tá? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.